Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá! Primeiro eu gostaria de agradecer ao pastor Messias pela oportunidade de estar aqui fazendo essa devocional. Também gostaria de dizer que estou muito feliz de poder falar com cada um de vocês, irmãos queridos da Boas Novas. Já faz mais de um ano que a gente esteve na igreja e agora nós podemos aí, pelo menos virtualmente, manter esse contato gostoso e podermos refletir juntos na palavra de Deus. Queria eu e minha esposa, a Cíntia, que nós pudéssemos estar presencialmente com os irmãos e os irmãos presencialmente na igreja também, mas agora com esse vírus, com toda essa crise, com toda essa bagunça que está no mundo, está difícil. E nós tivemos que adiar nossa volta ao Brasil, mas estamos muito ansiosos para em breve podermos retornar e em breve podermos estar junto aí com os irmãos na Boas Novas. Estamos ansiando esse momento de compartilharmos aí a vida juntos, morarmos aí perto do Piraporinha e estarmos perto dos irmãos. Vai ser muito bom, vai ser uma bênção para a nossa vida, estamos muito ansiosos por isso. E agradecemos aí também, agradeço aí a amizade com o pastor Messias, que tem sido já também bênção na minha vida, nas nossas conversas no WhatsApp e tudo mais. Então, mesmo que virtualmente, é muito bom poder abrir a Bíblia com vocês nesse dia e podermos, então, sermos encorajados pela palavra de Deus. E nesse tempo, eu queria comentar um pouquinho sobre como igreja, nós precisamos estar unidos. Sobre como, mesmo no isolamento, nós precisamos nos lembrar que não existe isolamento entre nós e o Espírito Santo. Não existe isolamento entre o Odir Ricardo e Deus. Eu não tenho uma quarentena entre quem eu sou e o Deus que eu sirvo. E eu preciso me lembrar disso todos os dias, porque talvez você está em quarentena, talvez você está um pouco longe de outras pessoas, mas o seu Deus, o nosso Deus, ele continua com você todos os dias. E é importante que nós tenhamos uma coisa chamada comunhão. A comunhão ela é essencial para a igreja. A comunhão ela é maravilhosa para a vida da igreja. Mas a comunhão ela não é simplesmente ou somente uma comunhão horizontal. Uma comunhão entre eu e irmãos em Cristo. Uma comunhão entre nós como igreja. A comunhão ela também é vertical no sentido do meu relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho e ler um pouquinho com os irmãos na palavra de Deus. É um desafio para que nós possamos nos lembrar que a nossa comunhão com Jesus, a nossa comunhão individual com Jesus, ela vem em primeiro lugar. A nossa afinidade com o Senhor Jesus, o fato de estarmos juntos com Jesus, com Deus, caminhando com o Senhor, e isso não estou falando num contexto coletivo, mas num contexto individual na minha vida, isso é muito importante. E isso deve continuar a ser praticado por nós, mesmo em quarentena, mesmo que ainda não tenhamos cultos presenciais, mesmo que o mundo vire de ponta cabeça, não importa. Pessoalmente falando, eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso tomar essa decisão de continuar caminhando com o Senhor Jesus. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Se você estiver preparado para abrir a sua Bíblia nesse momento, eu vou ler em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos do 13 ao 19, um trecho muito interessante de Jesus anunciando os 12 discípulos que estariam mais próximos dele a partir daquele momento. E então temos aqui esse texto em Marcos capítulo 3, versículo do 13 ao 19. E diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nesse trecho aqui de Jesus, em que ele sobe ao monte, esse cenário ideal para a época em que o Senhor está querendo comunicar algo importante, está querendo trazer um ensinamento importante, ele sobe nesse monte, ele chama aqueles seus discípulos e ele escolhe 12 para estarem com ele. E eu quero enfatizar nessa devocional o versículo 14. O versículo 14, ele é fantástico, porque ele mostra uma ordem maravilhosa de Jesus. Ele diz assim, que Jesus designou 12, esses 12, né, que depois vamos chamar de apóstolos, esses 12 homens que estão mais próximos aí na caminhada com Jesus a partir de agora. Então ele chama os 12, mas ele chama, olha só, preste atenção no versículo 14, ele chama para estarem com ele e para os enviar a pregar. Essa ordem, ela é importante. Primeiro, Jesus chama os 12 para estarem com ele, para comunhão com o Senhor Jesus, para andar com o Senhor Jesus. Às vezes a gente pensa que primeiro a gente tem que fazer, primeiro a gente tem que sair pregando, ensinando, discipulando, primeiro a gente tem que falar sobre o Senhor Jesus. Não, antes disso, nós precisamos ter comunhão com o Senhor Jesus. Antes de qualquer outra coisa, o primeiro passo, a ordem de Jesus aqui para os 12 é: andem comigo, andem com o Senhor Jesus, gaste tempo com o Senhor Jesus. Nós não somos aí os 12 discípulos, nós não somos como eles, mas nós podemos andar com o Senhor Jesus. Cada dia mais andar com o Senhor Jesus. Se a gente for uma igreja que anda com o Senhor, se a gente for uma igreja que anda com o Senhor Jesus, a gente vai ser coletivamente uma igreja mais forte. Se individualmente andarmos com Jesus, coletivamente, quando nos reunirmos de novo, nós vamos ser uma igreja muito mais forte. Mas o desafio é, primeiro, antes de mais nada, versículo 14, ele chamou os 12 para estarem com ele, para andar com Jesus. Quando eu passei um tempo na Austrália, os irmãos devem se lembrar aí que na época que eu ainda estava na Boas Novas, eu viajei à Austrália para estudar inglês e Deus me ensinou muitas coisas naquela viagem na Austrália. Mas uma coisa muito legal, logo no primeiro dia, assim que eu cheguei na Austrália, foi 2012, um rapaz estava lá na mesma casa que eu estava morando, e ele pegou e disse assim: Odir, eu vou te levar para conhecer a cidade, eu vou te mostrar aqui. Então ele foi comigo, eu segui ele, e ele foi me mostrar lá o cartão do metrô, ele foi me mostrar como usar o metrô, como recarregar o cartão, ele foi me mostrar como usar o ônibus, como chegar na escola, como comprar comida no mercado. Ele foi me mostrar tudo o que eu precisava por estar num país novo, por estar vivendo uma vida completamente nova, num lugar desconhecido para mim. Ele foi começando a me mostrar tudo o que precisava, de forma bem empolgada, mostrando porque ele sabia, mostrando porque ele conhecia. E é esse o ensinamento. Isso que é interessante. Esse rapaz, ele me mostrou tudo ali porque, primeiro, ele já tinha vivido ali. Porque ele já conhecia, ele já estava ali na cidade. Da mesma forma, antes de falar sobre Jesus, eu preciso gastar tempo com Jesus. Antes de falar sobre Jesus, eu preciso amar o Senhor Jesus, eu preciso ter uma comunhão com o Senhor Jesus, e depois, naturalmente, eu vou, como esse rapaz me apresentando como usar o metrô, como usar o ônibus. Você faz tudo isso naturalmente porque você já tem você já conhece aquele local. Ele já conhecia aquela cidade, então ele podia me apresentar. Se você conhecer o Senhor Jesus de forma íntima, você poderá apresentar
o Senhor Jesus para as pessoas. Então o desafio para todos nós, porque todos nós somos pecadores e vamos lutar. O desafio para mim e para você é que nós possamos andar mais com Jesus. Um grande abraço e que Jesus te abençoe. Uma palavra de amor, uma palavra de